Ok, estamos de volta ao vivo aqui com Rede Verdade, hoje conversando com o presidente do PT aqui na Paraíba, o Jackson Macedo, que está fazendo uma avaliação sobre o quadro político aqui na Paraíba e as possibilidades do partido. Inclusive, essa mesma discussão foi travada ontem numa reunião com a direção nacional do PT. Mas antes da gente voltar à nossa conversa aqui, vamos para a capital federal, vamos para Brasília com o Napoleão de Castro, que nos atualiza aí da semana toda que passou em Brasília. Napoleão, boa tarde. Alô, Luiz Torres, meu abraço. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Aqui Palácio do Planalto, aqui Brasília, quinta-feira. E a gente voltando nesse início de tarde, direto do Planalto Central, para levar as informações para o nosso telespectador. Clima anda meio turbulento aqui no Palácio, viu, Luiz? Depois dessas informações que chegam à Comissão Parlamentar de Inquérito a respeito da compra da vacina Covaxin. Fala-se em superfaturamento, fala em pressa no fechamento do contrato, influência advinda exatamente de fornecedores e de atravessadores, empresas que estavam vendendo essa vacina. Enfim, o clima político esquentou em relação a essa questão da vacina, que amanhã tem inclusive o denunciante, que é um servidor do Ministério da Saúde, que vai estar na Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da pandemia. Isso fez, inclusive, até o ministro Onyx Lorenzoni, ontem à noite, fazer um pronunciamento aqui no Palácio. Já envolve um deputado federal, Luiz Miranda, do DEM aqui do Distrito Federal. Enfim, a fervura só faz aumentar na relação política Palácio do Planalto, Congresso, a própria CPI. Verdadeiramente, nós teremos, não só hoje, como amanhã também, certamente muitas novidades na Comissão Parlamentar de Inquérito. Câmara Federal aprovou na noite de ontem um projeto que faz parte de um pacote que quer otimizar ações para facilitar a atividade econômica no país, principalmente dos chamados pequenos negócios, Luiz. Ontem à noite, uma matéria nesse teor foi aprovado na Câmara Federal. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem a medida provisória que faz várias mudanças na legislação a fim de eliminar exigências e simplificar a abertura e o funcionamento de empresas, buscando melhorar o chamado ambiente de negócios. A matéria agora vai ao Senado da República. Uma das inovações é a emissão automática, sem avaliação humana, de licenças e alvarás de funcionamento para atividades consideradas de risco médio. Enquanto isso, nos estados, Distrito Federal e também nos municípios, podem buscar as suas classificações para uma rede integrada, que valerá para a classificação em todo o país. O objetivo é facilitar a abertura de pequenas empresas nesse período de crise econômica proveniente da pandemia. Pois é, essa matéria vai agora ao Senado da República e tem o objetivo exatamente de facilitar a abertura de pequenas empresas no país. Uma outra notícia importante, Luiz, com a relatoria do senador veneziano Vital, está definida a prorrogação para o pessoal aí, promotores de eventos, de atividades culturais e também do setor de turismo. O que tinha de prazo até 31 de dezembro desse ano, os contratos poderão ser prorrogados até 31 de dezembro de 2022, garantindo que aquele evento que ia ser cancelado, que não foi realizado por conta da pandemia, tenha mais tempo para ser realizado e se mantenha, quem sabe, o contrato e a perspectiva de recebimento por esse pessoal das atividades artísticas e culturais. Relator da matéria, o senador veneziano Vital, deu detalhes à nossa equipe. Nós imaginávamos que essa pandemia já estivesse chegando no Brasil ao seu final. Não aconteceu, lamentavelmente. A pandemia continua com números extremamente preocupantes. Por essa razão, o setor turístico e o setor de cultura pleitearam e houve o atendimento por meio de medida provisória para que, ao invés de ser a data limite 31 de dezembro de 2021, seja ela agora 31 de dezembro de 2022. Então, se durante esse período houve um cancelamento, houve um adiamento, o fornecedor ou o prestador de serviço terá até o próximo ano para remarcar aquele evento que foi adiado ou que foi cancelado. Ele terá também até dezembro de 2022 para disponibilizar um outro tipo de crédito. Se não houver a remarcação ou se não houver a disponibilização de um outro crédito, ele terá que fazer o reembolso com prazo também de 2022. Senador veneziano Vital conversando com a equipe do Rede Verdade.
Do Palácio do Planalto em Brasília, nesta quinta-feira de notícias, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muito obrigado, sempre antenado lá em Brasília. Jackson, mencionou, a gente ouviu o senador veneziano, você mencionou, né, a importância e a atuação do senador dentro dessa relação que pode fazer essa composição de forças também aqui na Paraíba. O senador veneziano tem tido um papel importante de enfrentamento, principalmente nesse período de pandemia agora. Tem chamado a atenção a forma como ele tem atuado no Senado. Eu acho que é importante, sim. Eu, particularmente, tenho defendido que na chegada do presidente Lula agora ao Nordeste, deve visitar a Paraíba numa segunda etapa, que procure também o senador veneziano para discutir um pouco conjuntura, avaliar o quadro político do Estado e em nível nacional, porque tem sido uma figura importante também, e é importante tê-lo conosco na campanha do presidente Lula. Quando é que Lula deve vir aqui para ele? Ele vai fazer uma primeira etapa agora, visita Piauí, Bahia, Ceará, nesse primeiro momento, e no segundo momento deve fazer Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco. Eu acho que no máximo aí final de julho, começo de agosto, a gente tem um presidente por aqui. Tem espaço, a gente falou do veneziano, vai falar de Ricardo daqui a pouco, mas tem espaço para o ex-prefeito Luciano Cartacho também nessa conversa com Lula, com eu acho o PT? Que sim, eu acho que sim. Luciano tem tido também uma postura interessante, é uma liderança política com muita força aqui na capital, já foi filiado ao PT. Eu acho que merece sim uma conversa com ele, que a direção está... Eu já conversei, inclusive, com o Luciano Cartacho esses dias. Quais são as pretensões dele? Luciano disse que disputa a eleição no próximo ano, não sabe ainda que deve disputar a eleição. A gente respeita essa posição dele. O fato de Luciano não estar presente, por exemplo, naquela reunião da oposição ali em Campina Grande, é um sinal extremamente importante para a gente aqui, porque aquela oposição está muito vinculada ao projeto bolsonarista, é um projeto mais conservador em nível nacional. Por isso que eu acho também que ter Luciano conosco o ano que vem é muito importante. Luiz, nós temos que ter um palanque forte, com várias lideranças políticas, inclusive lideranças que historicamente nunca estiveram conosco, mas que nesse momento o que está em jogo no Brasil é a democracia. Nós não podemos brincar nesse momento, é juntar todos contra Bolsonaro. Lhe perguntei no bloco anterior sobre o ex-governador Ricardo Coutinho. O que é de verdade nessa movimentação dele? Ele quer se filiar ao PT? Se quiser, tem porta aberta aí. Anísio Maia deu umas declarações hoje de manhã já falando que isso atrapalharia no trabalho do PT aqui com o governador João Azevedo. Enfim, qual é a leitura sua em relação a isso? Não, o ex-governador Ricardo Coutinho nunca procurou a direção estadual para discutir isso. Nunca conversou comigo, colocando essa vontade. Que eu saiba também, não tem conversa com a direção nacional nesse sentido. Ele agora, recentemente, teve uma reunião com a presidente Gleice, discutindo um pouco a conjuntura da Paraíba, a conjuntura do país, esse problema da pandemia, mas não coloca concretamente a vontade de se filiar ao PT. O que é que eu tenho dito, Luiz? Se ele realmente colocar essa vontade, procurar a direção estadual no sentido de voltar ao partido, tem que reunir as instâncias e tomar a decisão por sua filiação ou não. Agora, eu repito, já tenho dito isso já de muito tempo. A filiação da magnitude, como a do ex-governador Ricardo Coutinho, ela logicamente passa pela direção estadual, a gente tem que dialogar aqui sobre ela, mas deve ser muito, se acontecer, uma vontade da direção nacional e do próprio presidente Lula, como foi, por exemplo, a filiação de João Willis lá no Rio de Janeiro. Foi uma filiação que passou muito pela vontade do presidente Lula e ele que tomou a frente, que dialogou com a direção do PT do Rio para trazer João Willis para o PT. Agora, Jacques, independentemente da filiação, de filiação ou não do ex-governador Ricardo no PT, para além de questões de filiação, fica claro que ele aguarda e espera o apoio do partido para a sua pretensa candidatura ao Senado, segundo ele, sempre reforçando o histórico de apoio que ele deu a Lula, a Dilma, enfim, no impeachment e nas outras coisas. Vocês se sentem obrigados a esse apoio? Vocês se sentem pressionados e intimidados com essa cobrança e essa expectativa do apoio do PT? Isso pode ser dado como certo, Jackson? Não. Obrigado de forma alguma. A gente pode construir um projeto político com o ex-governador Ricardo Coutinho, porque nós temos muita convergência política na análise da conjuntura aqui do Estado em nível nacional, né, a avaliação que nós temos da conjuntura que o país vive. Agora, a obrigação de apoiá-lo, não existe isso. Por exemplo, ano passado, o PT, a partir de um debate que travou em nível nacional, decidiu apoiá-lo e eu fui apoiá-lo, a candidatura do então candidato a prefeito Ricardo Coutinho, por uma decisão do meu partido em nível nacional. E teve racha? Teve racha, teve uma banda do partido que não seguiu a deliberação nacional. Eu não podia, como presidente do partido naquele momento, ir contra o interesse do meu partido, do presidente Lula e da presidente Gleice. Vou repetir, nós temos muita convergência com o ex-governador Ricardo Coutinho. Agora, a obrigação de apoiá-lo, acho que essa é uma palavra muito forte. Nós temos muita vontade de construir um projeto comum que passa por ele, como passa também por outras lideranças políticas aqui da Paraíba. Jackson, para a gente fechar, do que foi discutido ontem, do que foi apresentado ontem, o que é que ficou de decisão definitiva, fechada, ou de encaminhamentos
para vocês aqui da Paraíba, da reunião de ontem? Primeiro, até outubro, fechar a chapa de deputado estadual e deputado federal. Nós já temos alguns candidatos, aproximadamente 15 candidatos a deputado estadual, 7 candidatos a deputado federal. Até outubro, ter mais ou menos esse quadro montado. A partir de outubro, ir conversando com as lideranças de peso estadual, juntamente com a direção nacional. Todos os movimentos que eu fizer aqui na Paraíba, quer seja conversando com o governador, com o ex-governador Ricardo, com o Luciano Cartacho, qualquer outra liderança, que seja comunicada à direção nacional para que ela vá acompanhando os movimentos. Nós não podemos mais que aconteça o que aconteceu na eleição passada. Tudo foi ali naquela agonia em cima da hora, dia de convenção. Se a gente for construindo junto, direção estadual e direção nacional, com certeza a gente vai ter uma unanimidade de posição do PT naquilo que a gente vai decidir para as eleições do próximo ano. Tá aí, bem claro, Jackson Macedo, presidente do PT. Só para ficar com curiosidade, você falou na chapa de quase 15 nomes aí para deputado estadual. Tem nomes de fora que podem se filiar? Se fala muito dos deputado Jeová Campos, deputado Estela Bezerra, Cida Ramos. Esses nomes estão aí nessa cota ou não? Ainda a gente não abriu discussão sobre isso. Tem muitas vontades, né? Mas oficialmente eu só vou me manifestar quando aqueles que querem realmente voltar ao PT colocam o interesse público de voltar. Enquanto for uma vontade muito assim, guardada para dentro de si, é melhor a gente aguardar e aí lá na frente a gente vai discutir um pouco essas novas filiações, caso elas aconteçam. Tá aí, Jackson Macedo, presidente do PT aqui na Paraíba, queria agradecer, muito obrigado pelas suas informações aí, trazendo bem quentinhas da reunião de ontem. Valeu, Luiz, eu estou à disposição de vocês, um abraço. Ok, e a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um ótimo final de semana, e se Deus quiser, segunda-feira a gente está por aqui de novo.